Imagine acordar um dia e descobrir que você não é mais a mesma pessoa de ontem. Não apenas seus pensamentos mudaram, mas sua própria natureza, sua essência mais profunda, foi completamente transformada. Você se tornou literalmente uma nova espécie de ser humano. Isso pode parecer ficção científica, mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo ensinou sobre o que acontece quando alguém se torna cristão. Paulo de Tarso, o ex-perseguidor de cristãos que se tornou o maior missionário da igreja primitiva, desenvolveu uma das mais revolucionárias compreensões sobre a transformação espiritual na história da humanidade. Suas cartas às primeiras comunidades cristãs revelam uma verdade surpreendente. Quando alguém aceita Jesus Cristo, não apenas muda de religião ou adota novos comportamentos. Algo muito mais profundo acontece. Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo faz uma declaração extraordinária. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra grega que Paulo usa aqui para nova criação é kainiktisis, que literalmente significa uma nova ordem de existência, uma nova espécie de criatura. Para entender a magnitude dessa afirmação, precisamos voltar ao contexto do primeiro século. Paulo estava escrevendo para pessoas que viviam em uma sociedade rigidamente estratificada, onde sua identidade era determinada pelo nascimento, posição social, etnia e tradições familiares. Judeus eram judeus, gentios eram gentios, escravos eram escravos, e essas categorias pareciam imutáveis. Mas Paulo proclamava algo revolucionário. Ele ensinava que em Cristo, essas distinções fundamentais não apenas se tornavam irrelevantes, mas que uma transformação ontológica real ocorria. A pessoa não apenas recebia perdão pelos pecados ou uma nova perspectiva de vida. Ela literalmente se tornava um novo tipo de ser humano. Essa transformação não era apenas espiritual no sentido abstrato. Paulo descrevia mudanças práticas e observáveis. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, ele lista o que chama de fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas não são apenas virtudes morais que a pessoa tenta praticar, mas características naturais que emergem dessa nova natureza. O conceito é ainda mais radical quando consideramos que Paulo estava descrevendo uma transformação que acontece instantaneamente no momento da conversão, mas que também se desenvolve progressivamente ao longo da vida. É como se a pessoa recebesse um novo DNA espiritual, que gradualmente se manifesta em todas as áreas da existência. Paulo usava várias metáforas poderosas para explicar essa transformação. Em Romanos capítulo 6, ele fala sobre morrer e ressuscitar com Cristo. A pessoa velha literalmente morre e uma nova pessoa ressuscita. Em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, ele descreve como despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Essa linguagem não era apenas poética. Paulo estava descrevendo uma realidade espiritual que ele mesmo havia experimentado dramaticamente no caminho para Damasco. O perseguidor feroz dos cristãos se tornou instantaneamente o maior defensor da fé. Sua própria vida era a prova viva dessa transformação radical. Mas como isso funciona na prática? Paulo explicava que quando alguém crê em Cristo, recebe o Espírito Santo, que se torna literalmente uma nova fonte de vida interior. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele escreve: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Essa habitação do Espírito Santo não é apenas uma influência externa, mas uma presença interior que transforma a natureza fundamental da pessoa. É como se um novo sistema operacional fosse instalado no coração humano, mudando não apenas o que a pessoa faz, mas quem ela é em sua essência mais profunda. Paulo também ensinava que essa nova criação tem implicações cósmicas. Em Romanos capítulo 8,
versículos 19 a 21, ele descreve como toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque será libertada da escravidão da corrupção. Os cristãos, como nova criação, são precursores de uma renovação universal que Deus planeja para todo o universo. Essa perspectiva dava aos primeiros cristãos uma identidade completamente nova. Eles não eram mais definidos por suas origens étnicas, status social ou passado. Em Cristo, o ex-ladrão tinha a mesma dignidade que o fariseu educado. A escrava tinha o mesmo valor que a senhora rica. Paulo declarava em Gálatas capítulo 3, versículo 28: Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Mas Paulo também era realista sobre o processo. Em Romanos capítulo 7, ele descreve honestamente a luta contínua entre a nova natureza e os restos da velha natureza. A transformação é real e instantânea, mas sua manifestação completa é um processo que dura toda a vida. Essa doutrina paulina da nova criação não era apenas teoria teológica. Ela transformou comunidades inteiras. Mestres e escravos se sentavam juntos nas refeições cristãs. Judeus e gentios adoravam lado a lado. Homens e mulheres serviam juntos no ministério. Era uma revolução social baseada numa transformação espiritual. Hoje, 2000 anos depois, essa mensagem continua relevante. Em um mundo onde as pessoas lutam com questões de identidade, propósito e transformação pessoal, Paulo oferece uma resposta radical. Você pode literalmente se tornar uma nova pessoa. Não através de autoajuda ou força de vontade, mas através de uma transformação sobrenatural que acontece quando você se conecta com Cristo. A nova criação de Paulo não é apenas uma metáfora inspiradora. É uma realidade espiritual que promete que ninguém precisa permanecer prisioneiro de seu passado, suas circunstâncias ou suas limitações. Em Cristo, cada pessoa pode experimentar uma transformação tão profunda que se torna literalmente uma nova espécie de ser humano, equipada com uma nova natureza, novos desejos, novas capacidades e um novo destino eterno.